Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspira-me, Senhor, para que eu possa bem comunicar tudo o que Tu revelaste através da Sua Santa Igreja. Inspira também aqueles que me escutam para que possam bem receber e aplicar esses conhecimentos, tudo para a Tua maior glória. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ei, leitores, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dando continuidade, meio que agora fechando esse ciclo da liturgia. Claro, liturgia ainda tem muito assunto, mas para efeitos da nossa formação eu vou chegando até aqui mais ou menos. E esse ponto agora que eu vou explicar, ele nem tem muito a ver com a nossa atuação, mas é relevante que nós saibamos que existem esses elementos. Agora eu vou falar com vocês um pouquinho, bem brevemente, sobre a oração eucarística, sobre a liturgia eucarística, tá? A liturgia eucarística, ela começa com a apresentação das ofertas. A liturgia da palavra termina com as preces da comunidade, e a liturgia eucarística começa com a apresentação das ofertas. As ofertas são apresentadas, o padre consagra o pão e o vinho, ainda não os transformou, mas eles já estão ali abençoados por ele. E durante a oração eucarística acontecem três coisas que são os três elementos que toda oração deveria ter, tá ok? E todo sacramento tem, e ali é um sacramento por excelência, a Eucaristia, a gente vê esses três elementos ali na oração eucarística que o padre faz. O primeiro elemento que a gente pode perceber se chama anamnese. Quem é de área médica vai entender o que eu estou falando. Anamnese significa rememorar. A oração eucarística, ela relembra, na medida em que o padre vai rezando, aquilo que foi feito por Deus na humanidade, inclusive desde o Antigo Testamento, na época de Cristo e depois. Isso não é meramente relembrado, isso é revivido. A missa, ela não é uma relembrança, você revive aquilo, tudo que foi vivenciado na última ceia, na paixão de Cristo, trazendo de volta à memória, e quando você traz de volta à memória tudo que foi vivenciado por Cristo, você está revivendo aquilo. Então esse é o momento de anamnese. Existe um outro momento que é fundamental, que se chama epíclese. O que é a epíclese? Epíclese significaria basicamente rezar sobre, tá? A epíclese ou epiclese, mas o mais correto é epíclese porque é grego, é o momento em que o padre fala: enviai, Senhor, o vosso Espírito Santo para que esses dons se tornem para nós o corpo e sangue de Cristo. Quando o padre, e só o padre, o bispo, tem esse poder que a igreja confere, quando ele impõe a mão sobre o pão e o vinho e fala essas palavras: Senhor, envia teu Santo Espírito para que se convertam em corpo e sangue de Cristo, aquilo não é mais pão e vinho, aquilo é corpo e sangue de Cristo. E o povo, e nós aqui no Brasil só, nós aclamamos: enviai o vosso Espírito Santo. A gente pede a Deus, mas a validade para a epíclese foi quando o sacerdote, o padre e o bispo impuseram as mãos e falaram essa fórmula. Aí depois ele faz a anamnese da última ceia. Estando reunidos seus discípulos, pegou o pão e falou: tomai todos e comei, que está na carta de São Paulo, numa das cartas de São Paulo, em Coríntios. Esse trecho é a anamnese. Esse momento em que o padre ele reza sobre as espécies, é epíclese. Então, além da anamnese, que é rememorar, que é reviver tudo aquilo que foi vivenciado na última ceia, e epíclese, que é a oração onde o Espírito Santo é clamado sobre o sacramento e ele se torna corpo e sangue de Cristo, qual é o último grande momento? É a doxologia. Quando o padre pega o corpo e o sangue de Cristo, aí no caso junto com o diácono, mas só o padre que fala, o diácono não fala, o diácono só segura junto, aí ele fala: por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso. Esse é o momento da doxa, ou seja, a doxologia significa o momento de glorificar. Nós revivemos o que aconteceu, o Espírito Santo foi clamado e o sacerdote, pela força do Espírito Santo, oferece o corpo e o sangue de Cristo como sacrifício ao Pai, em nosso nome. É por isso que nós nunca podemos repetir essas palavras. Só os padres e os bispos podem falar essas palavras na missa.
Ah, e a gente não oferece nada? A gente oferece. Depois que ele fala tudo aquilo que a gente fala aquele amém, que geralmente é o amém mais bonito da missa, o nosso amém significa, sim, eu concordo com tudo que tu fizeste, mas é ele que oferece o sacrifício em nosso nome no momento da doxologia. Então a oração eucarística ela tem esses três elementos: a anamnese, a epíclese e a doxologia, que a gente conclui, enfim, o santo sacrifício da missa. Aí depois a gente comunga e encaminha para o final da missa. Tá bom? Então é isso, gente. Espero ter esclarecido. Qualquer coisa é só falar comigo. Deus abençoe.